Ho, ho, ho. Enfim, desculpa lá, ó Grinch. Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 115 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como é costume, Rogério de Jesus. Esta semana é o nosso último episódio desta nossa quinta temporada, já que na próxima semana temos a última miscelânea do ano e depois teremos, claro, umas breves férias. E tendo em conta o período em que estamos, nesta véspera de Natal, e visto que este episódio sai precisamente e originalmente a 22 de dezembro de 2025, era impossível ter um episódio mais temático do que este. Não é assim, Roger? Porque hoje, claro, vamos falar da história do Pai Natal. Exatamente, porque o Pai Natal é uma figura muito icónica, popular e que tem uma história muito interessante que vale a pena conhecer. Neste caso, fazemos uma pequena ressalva se nós tivermos ouvintes mais pequenos a ouvir, como às vezes sabemos que acontece, à espera que o Pai Natal lhes traga alguma prendinha, então mais vale desligar agora porque vai ser um episódio muito aborrecido para vocês. Nós vamos falar sobre a declaração de IRS do Pai Natal, sobre a sua declaração de rendimentos e, portanto, essas coisas todas acho que não vale a pena estarem a ficar a ouvir. Exato, a fábrica no Polo Norte deve envolver muita papelada dessa. Exatamente. Rapazes, como perceberam, eu deixei aqui este pedacinho de música para que os adultos ficassem com a certeza de que os mais novos já não estavam por perto. Acho que já estamos seguros, portanto podemos avançar. Por onde é que começamos? Como sempre, começamos aqui, obviamente, pelo início. Quando surge então, historicamente falando, esta figura do Pai Natal? Bem, se calhar começamos por dois pontos iniciais prévios e sobre os quais nós já falámos em anteriores episódios. A primeira é porque celebramos o Natal neste preciso momento, em dezembro. Já está mais do que estabelecido que a celebração do nascimento de Jesus Cristo, a 24 de dezembro, foi apenas determinado no século IV para se aproveitar as antigas festas relacionadas com o solstício de inverno, como a Saturnália, que era o grande festival romano em honra, claro, ao deus Saturno. Ou seja, houve aqui a adaptação de uma festa pagã para, precisamente, uma festa cristã. Sim, e sabemos hoje que muitos aspectos do cristianismo são adaptações de práticas e crenças anteriores. Falámos disso, por exemplo, no nosso episódio 17, sobre os calendários e a contagem do tempo, para quem quiser ir puxar, não é? Lá, a bobina lá bem atrás. Portanto, a primeira nota é que isto tudo assenta na ciclicidade da natureza, da terra e da passagem do tempo. A segunda é que, para percebermos a figura do Pai Natal, temos de olhar para outra figura que lhe serviu de inspiração, ou, como alguns dizem, é até o Pai Natal original, que é São Nicolau. Mas então vamos lá a este São Nicolau. O que é que sabemos exatamente sobre esta figura? Estamos a falar, penso eu, de um santo, mas de que período da história exatamente? Sabemos bastantes coisas, se bem que não deixou documentação, nem há documentação escrita na sua época, diretamente que o menciona, mas sim logo a seguir, bem como, claro, vestígios materiais arqueológicos daquele período. E para começar, São Nicolau viveu aproximadamente entre os anos 260 e 343 da nossa era. Terá sido natural da cidade de Patara, na costa da Lícia, no sul da atual Turquia. Há até quem diga que os seus pais se chamavam Epifânio e Nona, mas isto é porque no século X um autor de uma biografia sobre precisamente São Nicolau acabou por confundir, ou até talvez fundir de propósito, dois Nicolaus diferentes. O nosso, Nicolau de Mira, e um outro, Nicolau de Sião, que é um outro santo posterior. Portanto, resumindo aqui, não se sabe ao certo quem seriam os seus pais e há até uma grande confusão entre dois santos Nicolau. É isso. Isso mesmo, se bem que o segundo Nicolau, na realidade, até foi chamado Nicolau em honra ao primeiro, portanto, são personagens bem diferentes. A fonte mais antiga que nós temos sobre o nosso São Nicolau data do século V, mas do século VII em diante temos biografias completas, típicas desta época e deste género, são chamadas agiografias, as vidas de santos, que narram o percurso, lá está, do santo, sobretudo com muitas histórias de milagres. E é a partir destes milagres que se estabelece muito o que nós sabemos sobre São Nicolau. Bom, mas já agora, já que estas agiografias são tão essenciais para conhecermos a história de São Nicolau, talvez nos queiras contar aqui alguns destes milagres associados a este santo. Há muitas histórias, mas algumas são mais centrais depois para onde nós queremos chegar.
que é, lá está, a figura do Pai Natal. Uma das histórias mais populares é a história que se chama dos 3 dotes, porque aparece pela primeira vez numa destas hagiografias dos séculos VIII ou IX. Reza então a história da seguinte maneira, de que os pais do nosso Nicolau eram pessoas de algumas posses, com algum dinheiro, e por isso lhe deixaram alguns meios económicos quando morreram. Acontece que Nicolau tinha um vizinho que teve muitos problemas e ficou extremamente pobre, e que além disso tinha 3 filhas extremamente bonitas. O vizinho estava prestes a pôr as filhas num bordel para darem algum rendimento. Mas como assim pôr as filhas num bordel? Isso é uma medida um bocadinho drástica. Sim, mas era algo até bastante normal naquele período, quer dizer, nós estamos a falar, não é, da antiguidade tardia, onde estas medidas drásticas existiam, estavam bastante vulgarizadas, de maneira que havia até alguns casos em que as pessoas se podiam autoescravizar por dívidas durante um certo período de tempo. Portanto, há estas medidas drásticas que existem. Claro que hoje em dia, século XXI, parece um bocado estranho, mas à época é uma coisa normal. Mas, voltando a pegar aqui o fio da nossa história, quando Nicolau soube desta história, não é, de que o vizinho estava prestes a prostituir as próprias filhas, decidiu que o tinha de ajudar. Por isso, durante a noite, em segredo, mandou uma saca com moedas de ouro pela janela para a casa do vizinho. Pela manhã, o vizinho nem queria acreditar, por isso usou essa primeira saca como dote para casar a primeira filha. Como Nicolau viu que o dinheiro tinha sido bem empregue, voltou noutra noite e mandou outra saca com moedas. E o vizinho fez a mesma coisa, usou esse dinheiro para um novo dote para a segunda filha. Mesma coisa, Nicolau decidiu então voltar para deixar uma terceira saca, mas aí o vizinho tinha ficado à espera para ver, enfim, quem era a pessoa tão generosa, e descobriu então que era o nosso Nicolau. Epá, realmente eu também gostava de ter vizinhos assim, e fica aqui o apelo. Até agora só me atiraram beatas para a varanda, mas espero que no futuro talvez prefiram trocar as beatas por umas sacas de ouro. Eu agradecia. Sim, eu também, fica aqui o apelo feito. Em todo caso, é uma história tão popular que no período medieval houve muitos frescos, muitas pinturas de São Nicolau a tirar uma saca com moedas de ouro, ou então ele aparece representado com 3 sacas ao lado, ou simplesmente 3 discos ou 3 bolas de ouro que representam precisamente a história. Porque obviamente é bastante icónico andar assim a dar dinheiro por caridade ao vizinho, e sobretudo desta forma, atirando-o simplesmente pela janela, para nem sequer se saber que foi ele que deu o dinheiro. Exatamente, aliás, é precisamente esta história, este milagre, que vai criar a ideia de São Nicolau como alguém que oferece prendas. E tudo porque a história se tornou tão popular que no século XII umas freiras francesas começaram a oferecer prendas em segredo a crianças pobres nas vésperas do dia de São Nicolau e dizendo que era uma oferta do próprio santo. Esta tradição acabou por se disseminar pela Europa Central e Ocidental e temos registros de que, por exemplo, na Alemanha e nos Países Baixos, os pais davam como prenda uma laranja ou uma mão cheia de nozes ou um doce, qualquer coisa assim, simbólica sobretudo, no dia do santo. Ou seja, este milagre acaba por ter ramificações bastante grandes. Sim, mas há outras histórias que ficaram famosas. Uma mais antiga, aliás, do que esta, que começou a circular logo no século VI, é chamada de Praxis de Stratellatis, que conta como Nicolau salvou 3 soldados que estavam acusados de conspiração contra o imperador romano e como, bem, resolveu aparecer em sonho ao próprio imperador advogando pela defesa dos soldados. Por isso, em muita iconografia medieval, São Nicolau vai também aparecer como segurando a espada de um carrasco que está prestes a cortar a cabeça a 3 soldados, ou aparece representado como aparecendo num sonho ao imperador. Ora, é uma história curiosa, claro, mas o mais engraçado é que ao longo dos séculos evoluiu e em vez de, por vezes, Nicolau aparecer associado ao salvamento de 3 soldados, como eu acabei de contar, aparece a salvar 3 crianças ou 3 estudantes jovens que numas versões tinham sido raptadas por um talhante ou um taberneiro que os queria matar. Noutras versões, estas crianças já tinham sido mortas, mas Nicolau acabou por as ressuscitar. Portanto, há algumas representações em que aparece o santo e abaixo dele 3 crianças, 3 jovens a saírem dentro de uma espécie de uma pipa que ele acaba de salvar. Que é, lá está, a evolução desta história. E lá está mais um exemplo de como as coisas vão mudando com o tempo. Passamos de 3 soldados para 3 crianças. Naquilo que imagino que fosse para o nosso Nicolau, e aqui com aspas em cima, um milagre normal.
Sim, normal para o que é a vida destes santos, o que são estes milagres neste contexto, não é? E ele tem muitos milagres semelhantes, enfim, do mesmo género, não é? De salvar pessoas nas mais variadas situações. Uma outra história famosa conta que Nicolau, enquanto bispo de Mira, participou no famoso primeiro concílio de Niceia, do qual falei, aliás, na nossa miscelânea histórica número 50, para quem quiser ir puxar lá atrás, e para saber um pouco mais, tendo em conta que foi um concílio central na história da Igreja. E então conta a história que ele aí, no concílio, deu um murro na cara de Ários, o herético, que estava a defender as suas ideias heréticas. Terá sido então o nosso Nicolau preso por causa disso, foram-lhe retirados os seus privilégios de bispo e ainda lhe queimaram a barba, mas durante a noite apareceu-lhe a Virgem Maria e Jesus e disseram-lhe que ele tinha feito muito bem e por isso deram-lhe uma nova barba e entregaram-lhe uma nova mitra e novas vestes de bispo, o que levou os outros bispos, enfim, a concordarem com ele e a dizerem que ele tinha feito muitíssimo bem. Bem, mas isto é realmente um grande spoiler, não é? Uma pessoa lutar com um sujeito já apelidado de o herético. Portanto, em princípio, já sabe para onde é que as coisas pendem. Sim, é uma história bizarra e não só porque, na realidade, só existe registro dela no século XIV, o que mostra que, claro, é uma total invenção e, além disso, ainda há algum debate se Nicolau participou ou não no concílio, mas os registros documentais mostram que poderá ter participado, mas, lá está, sem andar à porrada lá pelo meio. Mas, em todo o caso, já aqui temos uma imagem bem consolidada de um homem que ganha fama por estes atos milagreiros. Mas esta fama foi imediata? Ou seja, era conhecida exatamente onde? Onde é que Nicolau tinha exatamente fama de santo? Olha, foi bastante famoso no seu tempo. Ele chegou a bispo de Mira, no sul da atual Turquia, e foi onde morreu a 6 de dezembro, de idade avançada, ou seja, não foi de doença, não foi de martírio, não foi de nada. Aliás, foi um dos primeiros santos a ganhar um grande culto que não seja um santo martirizado, ou seja, que tenha sido morto pela fé. O dia da sua morte, o 6 de dezembro, passou logo a ser festejado, até porque iniciava o período de grandes festividades cíclicas do solstício, desde a Saturnália, da qual eu já falei, no mundo romano, até o Yuletide germânico, por exemplo, sem esquecer as festas cristãs do Natal e o próprio Ano Novo, que já era celebrado. Como eu disse, ele terá morrido por meados do século IV e sabemos que, um século depois, em meados do século V, já havia uma igreja dedicada ao seu culto em Constantinopla. Este culto espalhou-se muito rapidamente até às Ilhas Britânicas ou até à atual Rússia, onde, por exemplo, ainda hoje é uma figura muito venerada pela Igreja Ortodoxa. Portanto, uma figura de grande sucesso, não é? Espalhou-se por toda a Europa, praticamente. Sim, e há alguns fatores que podem ter contribuído para isso. Um deles é que Mira fica numa das rotas da peregrinação da Terra Santa, o que pode ter contribuído com um certo turismo religioso, o que nós hoje chamamos de turismo religioso, não é? Entre aspas. Outro é que o seu túmulo ficou muito famoso em Mira, porque o seu corpo libertava um cheiro adocicado e um óleo que ficou famoso e era considerado milagreiro, chamava-se até uma mirra. Há registros de que peregrinos paravam lá para recolher, lá está, este óleo especial. E por último, São Nicolau passou a ser patrono de marinheiros e gente ligada aos portos, o que facilitou que estes disseminassem o culto um pouco por toda a parte. Por exemplo, a primeira igreja erguida na Groenlândia pelos vikings foi dedicada a São Nicolau. Bem, mas se estava envolvido com óleo e cheirava bem, se calhar não era um santo, mas era um sonho. Não é? Estamos nessa altura do ano. Oh, valha-me Deus, não havia necessidade. Portanto, era uma super estrela, venerada em toda a parte. E como sabes, a fama às vezes nem sempre traz coisas proveitosas. Aliás, nós sabemos disso, não é? Nós somos ultra famosos por causa deste podcast, nós nem podemos sair à rua. Portanto, é uma vida muito, muito complicada. Em todo caso, foi assim para a própria cidade de Mira, que no século XI, alegando que a cidade estava sob perigo dos turcos, um grupo de marinheiros de Bari, no sul de Itália, resolve ir a Mira salvar o corpo do santo. Mas salvar exatamente como? Até já estou com medo do que é que vão fazer. Bem, entraram na igreja como peregrinos, mas rapidamente sacaram de machados e martelos e ameaçaram os religiosos para indicar o local onde São Nicolau estava sepultado. E com isto tudo destruíram o túmulo e simplesmente roubaram as relíquias de São Nicolau, ou seja, os ossos do santo, que levaram para Bari, onde chegaram a 9 de maio de 1087, dia que ainda hoje é lá comemorado em Bari como o dia da transladação de relíquias
e de São Nicolau de Bari, como quiseram passar a chamá-lo. E ainda hoje lá estão, aliás, e foram estudadas bem recentemente, em 2004, com uma reconstituição do que seria então o nosso São Nicolau, com resultados muito interessantes. Por exemplo, os ossos eram de um homem idoso, com cerca de 1,67 m de altura, que sofria de artrite crónica, e também fizeram uma reconstituição facial e tudo. E, portanto, tivemos um assalto à mão armada de relíquias de um santo, e depois isso acabou, uma vez mais, por ser bom para os historiadores, que acabaram por poder estudar este homem, como se fez, aliás, recentemente cá com o rei Dom Dinis. Sim, exatamente. Aliás, nós sabemos que esses roubos de relíquias eram coisas muito comuns. Há muitas histórias na Idade Média que talvez nós acabemos por trazer ao nosso podcast, que são muito caricatas, algumas porque trazem as relíquias escondidas, enfim, nos mais diversos sítios, mas era algo realmente muito comum na Idade Média. Infelizmente, este estudo recente, em 2004, foi tudo a partir das fotografias e de medições feitas em meados do século XX e não através de novas análises, por isso não houve direito a testes de ADN ou sequer de datação, lá está, para efetivamente comprovar se aqueles ossos são do século IV. Em todo caso, há outras relíquias de São Nicolau, sendo as mais famosas as que estão em Veneza, porque em 1099, ou seja, repara, 10 anos depois dos marinheiros de Bari terem levado grande parte dos ossos, foi a vez de uns marinheiros venezianos irem a Mira e levar o que sobrava do pobre santo, de maneira que, reza a lenda, nada sobra em Mira, no sul da Turquia, do nosso santo. Interrompemos por um bocadinho o nosso episódio para deixar um apelo aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente, como todos sabem, e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção deste nosso podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária para fazer parte da nossa comunidade. E agora, regressamos ao episódio. Mas então ainda só aqui temos metade da história. Já sabemos quem foi São Nicolau, como ficou aliás popular devido aos seus milagres, mas ainda não sabemos exatamente como é que passamos deste santo medieval, ou de finais da Antiguidade Tardia, para a figura do Pai Natal como a conhecemos hoje. Isto tudo com um processo muito lento de vários séculos que vai dando origens até a outras figuras paralelas. Por exemplo, quando chegamos ao século XVI, a reforma protestante cortou o culto dos santos nos países protestantes, como nós sabemos, aliás tivemos vários episódios do nosso podcast a falar sobre isso. Isso vai levar a que se abandone o dia 6 de dezembro para a distribuição de algum tipo de prendas para as crianças e que se passe então a fazer isso no dia 24 e para a figura do menino Jesus, o Christkind, na área germânica. O único sítio que vai guardar um culto mais forte a São Nicolau são os Países Baixos e a Bélgica, com a figura do Sinterklaas, representado com vestes de bispo, que chega de barco todos os anos de Espanha. Mas como assim de Espanha? Trazia caramelos de Badajoz ou algo do género? Caramelos não, mas a tradição diz que vinha de Espanha porque trazia produtos mais exóticos, como, por exemplo, laranjas. Nós sabemos hoje que eram as laranjas doces da China, introduzidas pelos portugueses e pelos espanhóis depois do século XVI. Daí que haja um certo fundo de verdade na chegada de produtos diferentes de Espanha, até pela ligação política que existiu entre aquela região, os Países Baixos, e a Espanha até inícios do século XVII. Além disso, o Sinterklaas tem um ajudante chamado Zwarte Piet, que é identificado como mouro e negro. Portanto, há uma certa ligação, lá está, entre a Península Ibérica e o norte da Europa que explique um pouco isto. Em todo caso, temos de seguir esta tradição holandesa que viaja nos navios para o Novo Mundo com os seus imigrantes até ao território do que são hoje os Estados Unidos da América, e é precisamente para a zona colonizada inicialmente pelos Países Baixos, na cidade batizada como Nova Amsterdão, que o culto a São Nicolau, o Sinterklaas, também é elevado. E estamos a falar de uma cidade que, em meados do século XVII, é tomada pelos ingleses e que muda o nome para Nova Iorque. Ou seja,
É com os Estados Unidos que o Pai Natal vai, afinal, começar a ganhar uma forma que nos é mais familiar. Sim, disso não temos qualquer dúvida. E tudo acontece nos inícios do século XIX. Nessa altura o Natal já era uma grande festividade, sobretudo uma festa de comes e bebes, digamos assim. E há um certo John Pintard que distribui em 1810 na New York Historical Society um panfleto com a figura de São Nicolau nas suas vestes de bispo, ou seja, tradicionais, não é? E aqui o objetivo era tentar valorizar o legado holandês e tentar dar um sentido mais cristão a estas festas. E esta iniciativa funcionou? Nem por isso, mas na década de 1820 a coisa vai mudar. Em 1821 é publicado o livro infantil intitulado The Children's Friend, o amigo das crianças, onde aparece a primeira representação do Pai Natal com o nome de Santa Claus. E aparece pela primeira vez num trenó, com prendas, puxado por uma rena, e já não está vestido de bispo, mas com um casaco e um chapéu alto de pele. As referências agora já não são no 6 de dezembro, mas antes, à véspera de Natal. 2 anos depois disso, ou seja, em 1823, é publicado um poema no jornal The Sentinel que começava com "'Twas the night before Christmas", era a noite antes de Natal, da autoria de um certo Clement Clarke Moore. Aí o Pai Natal já nem sequer é humano, é um elfo alegre e velho, pequeno e gordo, que mantém a história do trenó, mas diz que este trenó era puxado por 8 renas e dá o nome às renas, que grande parte delas ainda são aquelas que nós conhecemos hoje, e ainda acrescenta que este entrava pela chaminé para deixar prendas. Portanto, neste momento já aqui temos uma evolução clara das coisas, aliás, destes elementos que nós sabemos serem características principais daquilo que imaginamos ser o Pai Natal. Sim, mas de uma perspectiva quase comercial, digamos, porque são invenções assumidas. Já não se trata de aproveitar a tradição de São Nicolau ou outras que circulavam. É realmente a criação de uma personagem popular através da literatura e das ilustrações. E falo das ilustrações porque é um ilustrador americano que vai ser central nisto tudo, Thomas Nast, que vai criar muitas ilustrações do Pai Natal para a revista Harper's Weekly, sendo a primeira de 1863, ou seja, em plena Guerra Civil Americana, onde ele, enfim, desenha um Pai Natal vestido até com uma espécie de bandeira americana, mas é uma primeira representação que vai ser muito popular. E em que medida é que estes desenhos vão acabar por ser centrais para esta construção da figura do Pai Natal? Olha, é este ilustrador que vai estabelecer as seguintes componentes da história do Pai Natal, sobretudo numa ilustração de 1866 chamado Santa Claus and His Works, o Pai Natal e as suas obras. Ele estabelece aí que o Pai Natal vive no Polo Norte, numa cidade chamada Santa Clausville, e tem uma oficina onde fabrica os brinquedos, de que vigia as crianças e tem uma lista com aqueles que se portam bem e aqueles que se portam mal, e ainda o representa como uma espécie de elfo, portanto, como já vinha de trás, assim gordinho, mas baixinho, e já o coloca com uma espécie de um fato tipo macacão. Lá está, as vestes do bispo, do São Nicolau, já foram embora há muito tempo. A história vai se compondo, não é? E isto tudo aqui nos Estados Unidos, que vão dar um grande impulso, como se percebe, à criação desta figura. E vai continuar a ser assim. Na década de 1860 é criado a Mistress Santa Claus, num ambiente muito vitoriano e sobretudo a importância do lar e da casa, mas é muito curioso porque esta figura da Mãe Natal, pode ser traduzido assim, não é? É rapidamente aproveitada pelas primeiras feministas e usada em propaganda em defesa dos direitos das mulheres. E quanto mais chegamos ao final do século XIX, mais se fixa a imagem física que temos do Pai Natal como um velhote gordo, de barba, com um fato de pelo, que pode ser vermelho ou, nesta época, ainda de outras cores. E a figura torna-se ainda mais popular a partir de 1891, nos Estados Unidos, quando o Exército de Salvação, que é uma instituição de caridade protestante, passa a contratar desempregados para se vestirem de Pai Natal na rua para pedirem donativos em São Francisco, que é uma imagem ainda muito comum nos Estados Unidos da América nesta época. Mas São Francisco já é do outro lado dos Estados Unidos, ou seja, está muito longe de Nova Iorque. Isto quer dizer que o Pai Natal já estava assim tão espalhado? Sim, nos finais do século XIX e inícios do XX, a figura está estabelecida e já enraizada em todos os estados dos Estados Unidos da América, e o Pai Natal é nesse momento uma figura comercial porque é aproveitada para vender tudo e um par de botas, como se costuma dizer.
e tem nesse momento uma primeira difusão mundial no século XIX, em que surge com outros nomes, noutros países, por vezes fundindo personagens muito parecidas que já existiam, ainda como um legado da figura de São Nicolau. Por exemplo, em Inglaterra é o Father Christmas, se bem que já há referências a uma personagem com este nome, mas que era mais representativa do período de festas, do Natal e do Inverno, mas que é totalmente refeita e decalcada conforme a imagem americana. Em França aparece a figura do Père Noël, na Alemanha o Weihnachtsmann e em Portugal o Pai Natal. Bom, mas isto, lá está, é uma difusão muito grande por mundo, sobretudo lá está os Estados Unidos, a Europa, mas imagino que tenha havido, penso eu, alguma resistência, não é? Porque, como disseste, havia elementos anteriores a esta figura que existiam nesses países, não só o São Nicolau, mas outros. Houve aqui algumas resistências, alguma fricção? Sim, claro, porque até é um processo, lá está, que vai ocorrer durante o longo século XIX e vai haver tentativas de contrariar esta popularidade do Pai Natal, do Santa Claus, até tardias. Na Alemanha, por exemplo, no regime nazi, nós sabemos que Hitler tentou criar a tradição do festival Julfest, que era a festa do solstício, tradição germânica, não é? Ainda pré-cristã, dando relevância ao antigo deus germânico Odin, ou Wotan, e até pela figura do Knecht Ruppert, que é uma variante do Pai Natal, mas que não teve sucesso. Até em Portugal nós encontramos críticas à introdução do Pai Natal durante o Estado Novo, claro, porque o Pai Natal estava a destronar a figura tradicional que trazia as prendas, que era o Menino Jesus. E, aliás, o Menino Jesus foi em Portugal, durante até há poucas décadas atrás, a principal figura que trazia as prendas. Desculpem estar a interromper, mas é verdade. Eu lembro-me de passar os meus primeiros natais na aldeia. Eu nasci na Alemanha, mas vinhamos nas férias e nas festas para passar as datas importantes do ano aqui em Portugal. E na aldeia, que é na região de Coimbra, nós falávamos disso. Era o Menino Jesus que haveria de trazer as prendinhas para as crianças da família. Portanto, confirmo essa informação que acabaste de dar, Roger. Bom, mas também tenho aqui uma questão que diz respeito à Coca-Cola. Coca-Cola que é? Que papel é que desempenha, afinal, na disseminação desta figura do Pai Natal, do Santa Claus? É um mito? É a realidade? O que é que sabemos? Sim, a Coca-Cola é relevante, mas não na criação do Pai Natal, como por vezes se diz. O impacto da Coca-Cola é através da sua publicidade e da forma como ilustrava esta personagem, como um avô jovial, digamos assim, grande, de rosto corado, avermelhado, e sempre com roupas vermelhas, isto para combinar com a cor da marca, porque nós sabemos que já havia representações do Pai Natal a vermelho, mas, enfim, também podia ter outras cores, de fato, como verde ou azul. E isto tudo graças ao artista Haddon Sundblow, que fez as publicidades da Coca-Cola entre 1931 e 1964, que são publicidades, enfim, muito icónicas. É o que alguns investigadores chamam de processo de Coca-colonização, isto é, do impacto da cultura americana, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial e do avanço do capitalismo norte-americano durante a Guerra Fria. E assim se explica então esta imagem que perdura, aliás, até aos nossos dias. Exatamente, foi assim que a figura se desenvolveu, se bem que na Holanda e na Bélgica continua a festejar-se o Sinterklaas e ainda há muitos locais que preservam adaptações locais ou até companheiros à figura do Pai Natal, nomeadamente amigos que fazem o seu trabalho sujo, digamos assim, ou seja, que castigam as crianças que se portam mal. Nestes casos, enfim, os exemplos mais famosos são, por exemplo, na Alemanha e na Áustria, o Krampus ou o Pelsnickel. O Pelsnickel é famoso por dar carvão às criancinhas que se portam mal. Ou em França é a famosa personagem do Père Fouettard, o pai chicoteador, digamos assim. Bom, figuras um bocadinho menos simpáticas. Sim, sim. E nota até que o Krampus tem ganho alguma fama nos últimos anos, não é? Uma figura diabólica que naturalmente não se costuma associar propriamente ao Natal. O que é também curioso porque estas figuras secundárias surgem na Europa Central, grande parte delas depois do período da Reforma Protestante, porque como se acabou por abolir a figura de São Nicolau, como eu disse, e se opta pelo Menino Jesus, há a ideia de que o Menino Jesus é muito bom, mas não para castigar como deve ser as crianças que se portam mal. Então cria-se estas figuras
figuras alternativas que muitas vezes usam chicotes ou até correntes e que castigavam ou até raptavam as crianças más, como lá está o caso do Krampus. Em todo caso, há sítios que preservam outras figuras locais, algumas até cristãs. Basta lembrar que em Espanha e em alguns países da América Latina, os Reis Magos são a figura central do Natal e o 6 de janeiro, o dia em que se troca efetivamente prendas. E realmente já fizemos aqui um longo percurso, desde esta figura do São Nicolau, uma figura cristã, finais da Antiguidade, até um Pai Natal completamente comercial dos nossos tempos. Uma evolução muito longa e também muito complexa. Sim, e realmente interessante, sobretudo, perceber como é que a personagem, a figura do Pai Natal evolui, não só do ponto de vista histórico, mas ligado ao desenvolvimento económico dos Estados Unidos nos séculos XIX e XX, e como não é só perceber o que é que vem de trás, mas como é que novas tradições acabam por emergir, até, por exemplo, acabámos de falar nos amigos do Pai Natal, digamos assim, e, como eu disse, na Holanda e na Bélgica há esta figura do Zwarte Piet, que hoje em dia é uma figura muito polémica, porque apenas surge no século XIX, e é, na realidade, uma representação caricatural, sobretudo de teor racista, do que é a população negra, e hoje em dia, enfim, está a ser muito debatida localmente se vale a pena refazer a personagem ou simplesmente ser eliminada. O facto é que a história do Pai Natal permite-nos não só perceber os legados, mas perceber também como é que chegamos hoje a 2025 e como é que vale a pena perceber como é que chegamos a este ponto. E claro que o legado do Pai Natal é muito maior do que isto e, enfim, certamente continuará nos próximos séculos, quer estejamos interessados no Pai Natal simplesmente comercial, quer na figura tradicional então do São Nicolau e do 6 de dezembro. E quais são as tuas sugestões de leitura para quem quiser saber um bocadinho mais sobre estas duas figuras, no fundo, sobre o São Nicolau e sobre o Pai Natal e sobre esta mescla dos dois que conhecemos na atualidade? Olha, infelizmente em português não há muito publicado sobre a história do Pai Natal. Há várias biografias, digamos assim, da figura, mas não em português. Portanto, a minha sugestão, a primeira em inglês, é uma obra académica coordenada pelo investigador Timothy Larson, intitulada The Oxford Handbook of Christmas, que é uma obra que analisa o Natal desde várias perspectivas, desde as tradições, desde a parte histórica, enfim, há um capítulo só sobre a evolução do Pai Natal, sobre as tradições, sobre como é que se comemora nas diversas partes do mundo, enfim, uma obra muito abrangente. A segunda sugestão é diferente porque não é uma história, digamos assim, é mais uma obra que eu sei que vais gostar, Paulo, porque é uma obra de J.R.R. Tolkien, que é Cartas do Pai Natal, publicado pelas Publicações Europa América em 2006. Já está esgotado, mas certamente encontrarão não só nas bibliotecas como em alfarrabistas, que são as cartas que o próprio Tolkien escreveu aos seus filhos nas décadas de 1920 e 1930, já com a figura do Pai Natal, neste caso do Father Christmas, onde ele próprio inventou a história do Pai Natal, e aí se publicam as cartas que ele próprio fazia de conta que eram escritas pelo Pai Natal aos seus filhos. São cartas cheias de amor, de ternura, mas sobretudo onde vemos uma brilhante imaginação e onde há até algumas pontes de ligação com a Terra-média e todo o imaginário que ele vai criar, mas aqui é um excelente exemplo de como esta figura do Pai Natal entrou e foi apropriado, lá está, pela cultura popular por um dos autores mais famosos do século XX. E por hoje é tudo neste nosso episódio 115 do podcast Falando de História. Já sabem, se quiserem contactar-nos, podem fazê-lo através do nosso e-mail em falandohistoriapodcast@gmail.com. Se desejarem apoiar-nos, podem fazê-lo através da plataforma Patreon. O link fica na descrição deste episódio, como é hábito. E como usual, a edição foi do nosso Marco António. Eu aproveito esta deixa para desejar boas festas a toda a gente que nos ouve. E vemos para a semana com a última missões desta quinta temporada. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História. Mas neste caso já não estamos a falar de milagres propriamente normais, não é? Não é simplesmente atirar uma sacador pela janela do vizinho. Tu disseste que não estamos a falar de milagres normais? Há milagres normais? Aparentemente este é normal para ele, sim.